Olá, pessoal. Hoje a gente está para mais uma aula de filosofia para o Enem e hoje a gente vai ver a ética em Peter Singer. Vamos lá. Peter Singer, ele é um filósofo bastante sui generis, né? Tá vivo ainda, né? Ele aborda algumas questões que a gente pode chamar de ética animal. E ele disse que a própria meta de vida dele era diminuir a quantidade de sofrimento do mundo. E ele acha que isso é possível, sim. E na obra dele, A Liberação Animal, Libertação Animal, né? Ele explica e tenta demonstrar que o sofrimento animal é evitável. Como assim? Né? Se a gente se questionar por que a gente, no final das contas, come carne? Aí é uma pergunta um pouco difícil de dizer, né? Muita gente vai dizer, eu como porque é gostoso. Eu acho o gosto da carne fenomenal. Não importa de que bicho seja, eu acho fenomenal o gosto da carne. Outros podem dizer, não, eu como porque é nutritivo, né? Traz os nutrientes para o meu corpo, eu preciso dos nutrientes que a carne nos fornece. Outros vão dizer, talvez eu como carne porque nós somos superiores, somos o topo da cadeia e a gente come carne porque é isso, né? Se a gente não fosse o topo da cadeia, a gente não teria essa oportunidade, mas a gente tem. E outros simplesmente vão dizer, eu como carne porque eu quero, eu como carne porque eu acho fenomenal comer carne. Muita gente simplesmente vai pensar desse jeito. E o que acontece, né? A gente pode pensar assim, beleza, vamos pensar agora uma espécie de experimento mental, no qual uns ETs vêm da casa do cacete, né? Vem de longe e chega aqui, vem para a Terra, refugiado, sei lá, o planeta dele explodiu, Krypton da vida, né? Explodiu, e eles estão lá, estão aqui, eles são inteligentes que só a porra chega aqui, eu acho a gente, uns bichinhos, né? Uns bichinhos estranhos que eles nem entendem o que estão falando, tem umas colmeias aqui que a gente chama de prédio e tal, eles vão, tentam fazer, transformar um ambiente adequado para eles, a água faz mal para eles, não se alimenta direito, eles tentam se alimentar das plantas, não conseguem e tal, e uma hora um ET descobre que comer carne humana é a melhor coisa que tem nesse mundo. É muito saboroso a carne humana, é muito boa, é um negócio nutritivo com força, eles ficam bem, voltaram, ficaram até melhor do que era antes. Então, qual é a questão agora se a gente pensar nesse ponto? Os ETs começam a cultivar a gente, né? Cultivar a gente, coloca a gente em fazendinhas, vão arrancando os bracinhos da gente, as perninhas, para assar e comer quando a gente quer, quando eles querem, fazem os cozidos das nossas vísceras, essas coisas todas, e a gente tentando explicar para ele que a gente está sofrendo e eles nem entendem, acham, os bichinhos estão reclamando hoje, ó, e tal, tá dando certo, mas vamos lá. Aí a questão é como é que a gente ia se defender. Como é que a gente ia defender se a gente não pode nem sequer argumentar contra esse bicho? Não tem como, né? Se a gente for olhar direitinho, não teria como. E vamos dizer que uns outros ETs começam a se questionar assim, no final das contas, por que a gente não busca uma alternativa, né? Por que a gente continua comendo carne humana? Aí alguns podem dizer, eu como porque é gostoso, eu como porque é nutritivo, eu como porque nós somos superiores a esses negocinhos aí, esses bichinhos que vocês chamam de humano. E eu como porque eu quero. Alguns podem dizer, não, eu como porque eu quero. Eu podia comer outra coisa, mas eu não quero comer outra coisa. Eu quero comer carne humana. Esse tipo de discriminação, o Peter Singer chama de especismo, né? Que é você dizer que eu vou utilizar outro animal como alimento, né? Independente do sofrimento dele, simplesmente porque minha espécie me dá essa prerrogativa. É mais ou menos essa ideia do especismo, né? Especismo, para ser mais preciso. Mas quando você olha, se a gente for olhar tudo que foi pensado, muita coisa que foi pensada em ética, ao longo dos 2000 e poucos anos que a filosofia se dedica a isso, a gente pode pensar assim, né? A ética era pensada através de seres racionais que tentam buscar algum acordo, alguma ação para um bem desses seres, etc. Mas se a gente for baixar o nível da consciência, esse nível mais alto, para um nível mais básico, que é o nível da senciência, ou seja, de quem sente dor, sente prazer e desprazer, então a gente pode
incluir os animais também dentro desse patamar ético, no sentido de que eles são capazes de sentir emoções, sentimentos, eles sentem coisas, eles se assustam, eles, né, você faz alguma medo a um animal, o coraçãozinho do bichinho dispara, ele está lá nervoso, está com medo, né, libera hormônios, ou seja, isso aqui faz mal também para ele, além do desconforto da própria dor, propriamente dito. Então, se os animais sentem dor e prazer, eles, dentro da ótica de Peter Singer, eles teriam interesse, né, no mínimo, de se livrar da dor e obter prazer, no sentido bem epicurista, né, se livrar da dor e desse sofrimento, né, e viver uma vida prazerosa. Nesse âmbito, o Peter Singer ele coloca como a integridade física de qualquer ser senciente faz parte do que a gente pode chamar de qualidade de vida desse ser. Ou seja, se você não possui integridade física, né, o tempo todo está com dor, ou sente dor, ou pode ser proporcionado dor a você ou qualquer outro ser senciente, portanto, a sua integridade física estaria abalada e, portanto, sua qualidade de vida. Isso é um ponto fundamental. Por quê? Né? Se a gente for pensar, por exemplo, casos de aborto e eutanásia, né? A integridade física como qualidade de vida. Então, uma vida com sofrimento, ela não mereceria ser vivida. No caso, por exemplo, da eutanásia, se você tem uma doença terminal que lhe causa dores e sofrimento, e você vai degenerar cada vez mais ao ponto de nem sequer você dar consentimento para a sua própria morte. Segundo Peter Singer, você deveria, por exemplo, enquanto ainda está em vida, ter condições de dizer que não quer continuar, que sofre muito e que prefere terminar a vida. Até porque, quando você chegasse num estágio, por exemplo, vegetativo, você agora estaria causando e infligindo dor e desconforto para as pessoas que estão com você, vendo sua degradação e que não podem fazer nada além de acompanhar o seu sofrimento. Então, o ato da eutanásia seria um ato ético, não só para você se livrar da dor, mas como livrar os outros do desconforto de cuidar de você na situação precária, sem volta. Né? E na questão do aborto, um aborto, lógico, né, com determinadas condições, uma gravidez não desejada, um estupro, por exemplo, ele pode causar um desconforto e uma dor gigante para a mãe ter que gerar uma criança de um bebê não desejado, que foi fruto de uma violência, e que vai, depois que a criança nasce, vai causar um desconforto dela saber que essa criança nasceu e está por aí, mesmo que não seja criada por ela, né? Você saber que foi gerado, tem um fruto de um ato complicado, como um estupro, e a criança está em vida lá. Você pode pensar, talvez, mas a criança ela não tem culpa, né? Ela vai sofrer, vai morrer. Não, ela não sofreria caso, por exemplo, um aborto proporcionado logo nos primeiros dias ou semanas de existência, porque não há formação do sistema nervoso central, não há sofrimento nesse caso, né? É um conjunto de células que realmente lutam para não morrer. O conjunto de células luta para não morrer. Um vírus luta para não morrer. Mas, no final das contas, a gente teria o potencial de se tornar humano, aquele feto, e não se tornaria, livrando o próprio feto que viraria um bebê de uma vida desproporcional, que poderia ser causado bastante desprazer e desconforto para ele, para a mãe, por causa de uma geração desse tipo, por exemplo. Né? Então, uma das coisas que o Peter Singer defende faz parte de um campo que a gente chama de bioética, que utiliza bastante um pensamento utilitarista de livrar-se da dor e pensar e causar o bem-estar possível, o maior bem-estar possível, né? Levando em consideração esse papel dos seres sencientes, quando a gente vai passar a pensar principalmente na questão dos direitos dos animais. Animais não podem ser indiscriminadamente levados para trabalho em laboratório, porque isso causa sofrimento e dor para os animais, porque estão sendo confinados, estão sendo experimentados, infligidos sua integridade física, portanto, sua qualidade de vida decai, né, nesse sentido. E a ética, a bioética, ela lida também com problemas ambientais, né? Porque se a gente destrói o planeta a curto prazo, como a gente está,
A longo prazo, a gente vai ver um problema muito grande que vai causar desconforto, desprazer e o extermínio pode vir a causar o extermínio da nossa própria raça. Então, a questão da bioética lida justamente com o menor dor possível, com o maior bem-estar, o maior tempo possível, e é justamente isso que a gente tem que levar em consideração. Quanto desprazer e integridade física e qualidade de vida podem ser alcançadas através de um pensamento ético. Beleza? Então, para o Enem, ficaria a dica. Peter Singer é um cara que lida com essas questões da bioética, a ética animal, né? O problema é sobre aborto, sobre eutanásia. Na verdade, ele está preocupado com a integridade física das pessoas, dos animais, dos seres sencientes e com sua qualidade de vida. Se você não pode ter qualidade de vida, é uma vida que não vale a pena ser vivida, segundo Peter Singer. Beleza? Então, interrompendo aqui a gravação, fiquemos agora só com mais uma aula. Abraço e até mais.